Os muros estão caindo. Nada será como antes. O que significa liberdade para você? Liberdade de sonhar, liberdade para fazer um mundo melhor. A liberdade pode ser usada para fazer o bem ou o mal. O que você faz com a sua liberdade? Com a nova lei de acesso à informação, a sociedade conquista a liberdade e o direito de participar, de cobrar, de exigir o melhor. Isso sim é controle social. É verdade, estamos melhorando. Daqui para frente, a velocidade das mudanças só depende de você. Use a sua liberdade para fazer desse mundo um mundo melhor. Participe, cobre. Para mais informações, visite o site www.cgu.gov.br. Acesso aos dados do poder público de forma transparente. É a Lei de Acesso à Informação que entrou em vigor hoje e vale para todas as instituições públicas. Agora, além de oferecer os dados pela internet, também é preciso ter um serviço de informação ao cidadão com atendimento presencial. Agora, informações sobre contratos, licitações, gastos e transferências de recursos vão ser fornecidas de forma clara, transparente e em linguagem simples e direta. Com a Lei de Acesso à Informação, o governo quer mostrar ao cidadão que a prestação de serviço não é um favor, e sim um direito. Essa transparência já se fazia há algum tempo necessária para a nação, e tendo esse trabalho, esse serviço à disposição do cidadão, eu acho isso sensacional, eu acho isso oportuno e já de algum tempo necessário já. Ele tendo acesso a isso, ele tem como acompanhar, ver o que está acontecendo, se está de acordo, ele pode exigir também, né? Se não está acontecendo, se não está fazendo, ele pode ir lá exigir. A Lei de Acesso à Informação é um canal direto de comunicação entre o cidadão e o governo. Para isso está sendo criado o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Todos os órgãos públicos vão contar com esta estrutura. O cidadão poderá solicitar dados junto a órgãos públicos sem justificativa. Por exemplo, sobre o número de equipes médicas disponíveis no hospital do bairro ou até mesmo sobre um processo de aposentadoria. O prazo para a resposta é de no máximo 30 dias. Caso os órgãos não consigam responder nesse período, vão ter de apresentar uma justificativa. E os servidores que se negarem a prestar o serviço poderão sofrer um processo administrativo. O pedido pode ser feito pela internet, telefone e correios, ou até mesmo em salas que os órgãos vão criar para o atendimento. Esta sala, por exemplo, é o SIC do Ministério da Integração Nacional em Brasília e deve servir de modelo para todos os órgãos públicos. Apenas dados considerados estratégicos para a soberania nacional e a segurança do país vão continuar confidenciais. Estas informações podem ser classificadas como reservadas, secretas e ultrassecretas. O tempo máximo que as informações ultrassecretas podem ficar sob sigilo é de 25 anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. A classificação prévia dos documentos reservados, secretos e ultrassecretos foi feita nos últimos 6 meses pelos ministérios em Brasília. A lei determina que somente ministros e o presidente da República podem reclassificar os documentos. A ideia é promover a transparência nas ações e decisões do poder público. Transparência, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é um dos remédios mais eficazes para o combate à corrupção. E hoje de manhã, a presidenta Dilma Rousseff disse que com a Lei de Acesso à Informação, o Brasil avança na consolidação da democracia. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultrassecretos. O programa Saiba Mais desta semana vai tratar sobre a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor esta semana, que garante o direito às informações do poder público como direito e garantia fundamental da Constituição Federal.
E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Mário Vinícius, secretário de Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da União. Dr. Mário, o acesso à informação pública está inscrito no capítulo 1 da Constituição Federal dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, regulamentou um dispositivo da Constituição sobre o acesso à informação. Quais foram essas mudanças? A principal mudança é o estabelecimento do acesso à informação como regra geral. A partir da edição da lei, o sigilo passa a ser exceção. Nesse sentido, a lei disciplina uma série de informações que deverão ser publicadas, ser fornecidas pelos órgãos públicos aos cidadãos, independentemente de qualquer solicitação, e foi além, estabeleceu um regramento para aqueles casos em que o cidadão vai até o órgão público e solicita informação. Quais as instituições públicas devem cumprir a lei? A lei é muito abrangente. A lei vale para todos os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e também para o governo federal, estados e municípios. O pedido de acesso à informação pública precisa ser justificado? Não, essa é uma grande inovação da lei. Como o principal comando da lei é o acesso à informação, e o sigilo é apenas a exceção, e a lei envolve uma mudança cultural, em que fica muito claro que o proprietário da informação é o cidadão e o Estado é apenas o seu guardião, não há necessidade de motivação. Basta que o cidadão solicite acesso à informação e, se essa informação não estiver classificada em algum dos graus de sigilo estabelecidos pela lei, ela deve ser fornecida no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por apenas mais 10 em casos especialíssimos, em casos justificados. Existe alguma taxa para o fornecimento e busca dessas informações? Não, o serviço de busca da informação não pode ser cobrado do cidadão. Volto a dizer, porque a lei parte do pressuposto que o cidadão é o proprietário, é o dono da informação. O que pode ser cobrado são valores referentes, por exemplo, à reprodução gráfica de documentos solicitados, esses custos sim, mas a procura, a busca da informação, ela não pode ser cobrada. O cidadão terá acesso à informação sob algum tipo de sigilo? Não, a lei, as informações protegidas por sigilo, elas continuarão sendo reservadas, de caráter reservado. O que a lei estabelece é uma nova classificação, estabelecendo apenas 3 graus de sigilo, que é o grau ultrasecreto, secreto e reservado. Mas vale lembrar que as informações protegidas por outra legislação, como, por exemplo, a questão do sigilo fiscal, essas informações continuam protegidas. A lei prevê exceções à regra de acesso? Sim, há informações que se essa informação tiver protegida por algum grau de sigilo, ela não deverá ser fornecida. Informações, por exemplo, que envolvam segurança nacional, que envolvam aspectos relevantes no que diz respeito à privacidade das pessoas, são situações em que a lei protegeu. Há, além dessas, algumas outras situações disciplinadas. Mas, volto a dizer, a regra é o fornecimento da informação. Esses são casos excepcionais. Quais são os meios que o cidadão poderá receber essas informações? A lei estabeleceu que os órgãos públicos devem criar um sistema de informação ao cidadão, que nada mais é do que um serviço que o órgão público tem que colocar à disposição do cidadão para que ele possa solicitar acesso a informações públicas. No caso do Poder Executivo Federal, em todos os ministérios há esse serviço de informação ao cidadão, e nós também criamos um sistema único que reunirá todas as informações solicitadas pelo cidadão. Então, por meio desse sistema, nós teremos como controlar uma série de fatores, como, por exemplo, os acessos que estão sendo feitos, os ministérios que são mais demandados, controlar os prazos de fornecimento das informações, informações essas que são essenciais para que nós possamos monitorar o processo de implementação da lei de acesso.
direito à informação é garantido pela Constituição Federal e esse direito ganhou uma importante aliada no dia 16 de maio, a Lei de Acesso à Informação, que fixa obrigações, procedimentos e prazos para a publicidade de documentos. Especialistas acreditam que a nova legislação deve fazer com que a democracia no Brasil alcance outro patamar de maturidade. No Repórter Justiça desta semana, você vai ver que para chegar até aqui, o país precisou percorrer um longo caminho. Em 1964, nas ruas, a força pública, a polícia militar da época, tentava conter manifestações nas principais capitais brasileiras. As cenas de violência marcaram a tomada de poder pelas Forças Armadas. Começavam os chamados anos de chumbo, em que o que prevalecia era a cultura dos segredos. Todos eles procuram esconder as suas mazelas, as suas violações maciças. Portanto, chegamos com mais de 20 anos de Constituição, com a redemocratização que vai atingir 30 anos, estamos já muito próximos de poder conhecer efetivamente o que ocorreu nos porões da nossa ditadura. Considerando que tem famílias que não enterraram seus mortos, familiares que até hoje choram a morte e o destino desconhecido dos seus próximos, e temos vítimas que até hoje sentem os efeitos do que aconteceu. O teor de documentos e a informação, a matéria-prima de comunicadores, pesquisadores e jornalistas, foram suprimidos da realidade brasileira. Com o AI-5, o quinto de uma série de atos institucionais do governo militar, passou a vigorar a censura prévia na imprensa, que se estendeu também às artes. O acesso a qualquer tipo de informação, principalmente vindo do governo, se tornara praticamente impossível. As pessoas que eram contra o regime militar não podiam se reunir, não podiam escrever e expressar o seu pensamento em função da proibição, então criavam códigos para se comunicar, de modo a que todos envolvidos naquele processo pudessem se comunicar sem o risco de ser pego, porque estavam correndo a sua própria vida estava em risco. O hoje senador Cristóvão Buarque participou intensamente de movimentos estudantis nesse período. A gente tinha que ler nas entrelinhas. Às vezes os jornalistas mandavam mensagens que a gente tinha que pensar muito até entender o que é que se queria dizer. Então o único meio que a gente tinha era usar os panfletos clandestinos. Era usar jornais clandestinos de partidos políticos, de pessoas, e circulava muito. A ditadura endureceu as relações do governo com a população. A redemocratização no Brasil só começou com as diretas já. O passo seguinte foi a Assembleia Nacional Constituinte e a produção da Constituição Brasileira de 1988, que já previa no inciso 33 do artigo 5º o direito de todo cidadão a obter informações de interesse público. Mesmo com o que estava previsto na Carta Magna, foi difícil arrebentar as amarras de um período em que tudo tinha que ficar sob o manto sigiloso. A Constituição de 88 é a primeira Constituição efetivamente democrática da história brasileira. As pessoas não estavam acostumadas com a ideia de que elas tinham direito a conhecer as informações sobre elas existentes. E o Estado também não estava acostumado a deixar de ser uma entidade repressora e para ser uma entidade transparente que congrega os cidadãos. Então eu acredito que seja uma junção das duas coisas. Falta de cultura política e um Estado ainda muito pensamento do Estado ainda muito anterior. Os servidores públicos, de um modo geral, a burocracia, de um modo geral, é muito temerosa de liberar informações com medo de vir a ser punida em função de ser considerada uma informação reservada ou estratégica para uma tomada de decisão. O acesso livre da sociedade a arquivos e até documentos pessoais contou com a ajuda da legislação. A Lei 8159 de 91 é a Lei de Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Ela também estabelece o dever da administração pública em cuidar da gestão de documentos e passar as informações ao cidadão. Depois da 859 veio a 9507, que é a lei do rito processual do habeas data, que é um remédio constitucional garantido para
dá o acesso à informação ao cidadão quando lhe é negado de forma equivocada. Já a emenda constitucional 19 alterou o artigo 37, que é um artigo muito importante também, né, da administração pública, que prevê essa facilidade que a administração pública tem que dar a possibilidade a esse acesso. Em 18 de novembro de 2011 veio a lei que regula o que foi previsto na Constituição. Ela é, de fato, uma lei que eu diria revolucionária, exatamente porque ela exigirá uma nova lógica de funcionamento entre Estado e sociedade. Ela exigirá que a administração pública se reorganize, se reinvente para que tenha condições de prestar no devido tempo, que é um tempo bem curto, que todos nós já sabemos, a informação ao cidadão, que é quem de fato é o dono dessa informação. Antes da lei, se o cidadão que tivesse interesse na informação a seu respeito, ele teria que entrar com pedido de habeas data, né, para que o governo, então, fornecesse essa informação no prazo estipulado em lei. E agora, com esta mudança, com essa lei de acesso à informação, embora o governo tivesse antecipado espontaneamente, já tivesse divulgado, esteja divulgando muita informação, isso fecha, em certa medida, o ciclo. O servidor terá não apenas a faculdade, mas a obrigação de fornecer toda e qualquer informação do interesse do cidadão considerada como informação pública. No próximo bloco, você vai saber o que prevê a lei de acesso à informação e como fica a questão do sigilo de documentos. A gente já volta. O sigilo, que era a regra, passa agora a ser a exceção. Com a lei de acesso, o cidadão terá mais facilidade para obter as informações de interesse público, mas nem tudo está sujeito à divulgação. Alguns documentos ainda precisam ser protegidos. O repórter Justiça mostra agora como devem agir cidadãos e Estado para que a lei seja cumprida. O acesso à informação no Brasil agora está regulamentado. A Lei 2.527 trata especificamente do tema. Mas qual é a necessidade de ter mais uma legislação, já que existem outras que tratam do assunto? Essas leis todas, elas acabam sendo, esses dispositivos acabam sendo um pouco amplos, né? E essa lei veio para poder exatamente destrinchar os artigos, né? E colocar mecanismos, procedimentos, regras claras de como chegar a esse acesso na lei. A lei tem 44 artigos. Logo no início são enumerados aqueles que devem seguir as regras à risca. Os órgãos públicos dos 3 poderes, incluindo os tribunais de contas e o Ministério Público, autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista. Além de todas as entidades que, direta ou indiretamente, são controladas pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. Estão também na lista as entidades particulares, sem fins lucrativos, que recebem dinheiro do governo para desenvolver ações de interesse da sociedade. Com a norma, o sigilo, que um dia já foi regra, agora é exceção. Mas o que seria uma informação de interesse público? É uma informação que interessa a coletividade, é uma informação que não é pessoal, né, que não diz respeito à intimidade das pessoas. Então, por exemplo, uma informação sobre os contratos que aquele órgão público celebra. Essa informação é uma informação que é do interesse de todos os cidadãos. Então, essa sim é uma informação pública. Isso significa que a população pode, por exemplo, acompanhar de perto as obras para a Copa do Mundo. Imagine alguém que queira saber detalhes sobre a construção do Estádio Nacional de Brasília, que materiais foram usados, a empresa responsável. O cidadão não precisa justificar o pedido, afinal o assunto é público. Se ele não receber a documentação na hora, a solicitação segue para o setor responsável, que tem prazo para dar a resposta. 20 dias, por exemplo, que é o prazo estipulado, né? Ele vai ter aquela informação, ou no máximo, dependendo dessa informação, da complexidade dela, pode ser prorrogável por mais 10 dias, ou seja, no máximo 30 dias ele tem direito a receber a informação que ele demandou, que ele pediu. A prestação da informação deve ser gratuita. Caso seja necessária a reprodução do material, deve ser cobrado apenas o equivalente aos gastos com esse procedimento. Quando a pessoa não tiver condições financeiras, fica isenta.
Esse pedido formal, em que o interessado precisa comparecer e oficializar a solicitação, é o que a lei chama de transparência passiva. Só que a regra exige ainda a transparência ativa. São informações como o organograma do órgão, dados sobre licitações, despesas e até mesmo as perguntas frequentes. A chegada da regulamentação exige ainda uma certa reestruturação dos órgãos públicos. E entre as medidas imediatas está a criação de um serviço de atendimento ao cidadão, e-mails e telefones exclusivos para esse tipo de atendimento, a formação de um grupo de trabalho destinado a estabelecer e monitorar o fluxo de informação. Ao lado das alterações estruturais, vem a capacitação dos servidores, por meio de cursos. Então, nós realizamos cursos, treinamentos para os servidores públicos, treinamentos presenciais e também cursos à distância. O primeiro ensinamento, que é o ensinamento mais importante da lei, que o dono da informação é o cidadão e que o Estado é apenas o seu guardião e que nós vamos viver uma nova realidade e que o servidor público precisa estar ciente das suas realidades. A Controladoria Geral da União, além de dar um suporte, é o fiscal no âmbito do Poder Executivo. Caso o cidadão tenha um pedido negado, a CGU vai apurar a denúncia. Não cabe à CGU a avaliação quanto ao mérito da classificação da informação. Por exemplo, se uma informação classificada como sigilosa e o cidadão considerava que aquela informação não deveria ter essa classificação, essa avaliação não cabe à CGU e sim uma comissão de avaliação mista prevista na lei. O que a CGU irá fazer no seu papel de instância recursal, é verificar se, por exemplo, uma informação que não estava classificada como sigilosa deixou de ser fornecida. Nesse caso, o recurso ele é encaminhado à CGU, e a CGU examina se todo esse rito previsto na legislação foi cumprido. Se comprovado que o servidor agiu de má fé, teve a intenção de atrapalhar o acesso ou atrasar a resposta, pode ser punido, no mínimo com suspensão. Mas se ele não forneceu porque o documento é sigiloso, não há o que discutir. Uma informação, se ela se enquadrar em alguma das hipóteses que a lei traz, hipóteses como segurança do Estado, como relações diplomáticas, de econômica e financeira, investigações, ela poderá, então, ser classificada como sigilosa. Então, não é qualquer servidor mais que vai poder classificar uma informação como sigilosa. A lei traz prazos com relação a esses documentos, digamos, não públicos. As informações consideradas reservadas devem ficar em segredo durante 5 anos. As secretas, por 15 anos. E as ultra-secretas, por 25 anos. Estão protegidos também os processos que correm em segredo de justiça e as informações consideradas pessoais. O material elaborado pela Controladoria foi criado para dar um apoio, tanto para quem pede como para quem fornece a informação. 24 páginas com informações sobre as legislações que, de uma forma ou de outra, abordam o tema. E, claro, não poderia faltar o passo a passo na hora de buscar a informação. Tudo como determina a nova lei. Uma linguagem bem acessível para que todos os cidadãos possam entender também quais são as prerrogativas que a lei lhe confere. É importante, nós esperamos que no Brasil, de fato, a sociedade utilize e faça bom proveito dos dispositivos. A lei de acesso coloca a relação entre o Estado e a sociedade no novo patamar. Isso tem que ficar bem claro. Patamar em que o sigilo passa a ser a exceção e que o acesso à informação passa a ser a regra. A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, é vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Foi criada para promover de forma sustentável o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Mobiliza investimentos públicos para obras de infraestrutura. A ouvidoria é a responsável por implementar a Lei de Acesso à Informação. Já está, na verdade, com a implementação bem avançada. Inclusive, no site da Codevasf já tem nosso link de acesso à informação, onde estão sendo disponibilizados todos os dados, né, que a lei determina que devem ser colocados espontaneamente para os cidadãos. Ela é nada mais que a consolidação da democracia. Por quê? Ela está favorecendo a possibilidade do cidadão fiscalizar
dele poder até votar melhor, porque ele vai atrás do que está sendo feito para ele, do que foi colocado na época de eleição, de controlar realmente as decisões de interesse público. Ele, na verdade, é o maior interessado nisso. Em instantes, as ações do Poder Judiciário. A gente mostra o que a Justiça brasileira já está fazendo para atender a população. Eu volto depois do intervalo. Licitações, despesas, contratos. A população pode acompanhar de perto o trabalho dos tribunais brasileiros. Muitas ações de transparência já existiam e serão aprimoradas com a chegada da Lei de Acesso à Informação. A gente mostra agora como a Justiça brasileira trabalha para atender você, o cidadão. Transparência ativa, aquela em que a informação fica disponível para o cidadão. A lei exige isso. E antes mesmo dela, já existiam iniciativas nesse sentido. A Constituição Federal, por exemplo, exige a divulgação anual das contas dos municípios por 60 dias. O contribuinte pode, inclusive, questionar os gastos nos termos da lei. Criado em 2004, o Portal da Transparência é outra ferramenta importante para o contribuinte. Nele, o cidadão pode acompanhar a gestão do Estado. Qualquer pessoa pode acessar e verificar como o dinheiro público é usado. As informações estão lá. Transferências de recursos feitas da União para os estados, municípios e o Distrito Federal. As receitas, despesas e convênios. Tem ainda um link que traz dados sobre os servidores públicos. Foi elaborado até um manual para que o internauta saiba como fazer a consulta. O Portal da Transparência do Governo Federal, como ele é considerado um dos melhores portais da transparência do mundo, nós precisamos mudar praticamente nada. Agora, a lei de acesso ela vai além, né? Estabelece divulgação de uma série de informações dos órgãos públicos. No Supremo Tribunal Federal, as informações estão disponibilizadas no site, basta clicar. No link Transparência estão dados referentes, por exemplo, a compras, contratos, despesas, montantes recebidos pelo Tesouro Nacional e outras transferências de recursos, editais de licitação, inclusive, cada etapa da disputa, a lista dos funcionários terceirizados. E quando o assunto é oferecer um espaço para que o cidadão possa entrar em contato com o STF, isso também já existe. O STF conta desde 2008 com a Central do Cidadão, atendimento que agora com a lei é obrigatório. Aqui nada pode ficar sem resposta. A sessão de atendimento presencial é o primeiro contato do público com as informações que ele pode requerer. Uma equipe foi preparada para ler correspondências, mensagens. As dúvidas, sugestões, reclamações também podem ser enviadas por fax, telefone ou, quem preferir, pode vir pessoalmente. Desde que começou a funcionar, já foram mais de 100 mil atendimentos. Para seguir a legislação direitinho, o STF inscreveu os servidores em cursos externos e vai realizar também treinamento no próprio tribunal. Vai ser uma formação contínua, constante, né? Tanto dos servidores sendo atualizados com relação à lei, quanto os novos servidores que eventualmente entrarem vão estar aptos a cumprir essa determinação, já que ela impõe uma série de ônus, inclusive ao prestar a informação, que tem que ser clara, precisa, autêntica, integral. Essa lei passa muito pela mudança de mentalidade do servidor. Desde a Constituição, essa transparência, a cultura da transparência é muito importante. E um dado passado, não muito distante, alguns servidores se achavam no monopólio dessa informação, né? E, na verdade, a lei deixa claro que a transparência é uma transparência de fato, que a informação, de regra, é pública. No caso do Executivo, se uma informação for negada, cabe à Controladoria verificar os motivos. No Judiciário e no Ministério Público, a atribuição é dos Conselhos Nacionais. A própria lei, no parágrafo 2º do 19, prevê que essa informação negada seja encaminhada para análise do CNJ, no caso do Judiciário, e no CNMP, no caso do Ministério Público. E quanto aos processos? Tudo pode ser divulgado com a nova lei? Nesse caso específico, não. O artigo 22 da lei deixa claro que essa previsão de segredo de justiça e processo sigiloso será mantida para o Judiciário. Para otimizar e formatar de forma uniforme essa questão da lei,
será feito um grupo de trabalho. A ideia é participar os 4 tribunais superiores, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o CNJ e o Conselho de Justiça Federal, junto com o TJDF, para que nós possamos agrupar e uniformizar esses procedimentos. Então, a ideia é que esse grupo de trabalho tenha representantes da área administrativa, judicial e de informática, que se debata num período curto, o mais breve possível, que já se operacionalize essa regulamentação. Servidores dos 3 poderes, todos reunidos no Superior Tribunal de Justiça para obter informações sobre a lei e até fazer um comparativo com outros países. Temos cerca de 90 países no mundo que já dispõem de leis de acesso à informação, alguns países com bastante experiência. A Suécia, por exemplo, desde o século XVIII já tem uma lei de acesso à informação, os Estados Unidos desde a década de 60, e aqui o caso, eu diria, aí, mais emblemático e mais exitoso de implementação de uma lei dessa natureza, o caso do México é sempre apontado. O México, inclusive, completa agora 10 anos de lei de acesso à informação. E mais próximo da gente, uma realidade aí, eu diria, mais similar à brasileira, nós temos o caso do Chile, que completou agora 3 anos de lei de acesso à informação e já tem aí também alguma experiência para que a gente possa beber nessas fontes e aprender um pouco com esses processos. Na ocasião, a ministra do STJ, Laurita Vaz, enumerou as iniciativas do tribunal para garantir a transparência, medidas que foram adotadas antes da lei entrar em vigor. As informações relativas a despesas, repasses, receitas, relatórios de tomada de contas, relatórios de auditorias, informações concernentes às licitações, aos contratos celebrados, perguntas frequentes que são feitas por meio do tira-dúvidas, entre outras informações. Todas estão já disponíveis, né, neste portal de transparência. Já o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, criou um grupo de trabalho para colocar em prática as ações previstas na lei. O grupo está formado por representantes de diferentes áreas. Para este especialista, ao lado das ações dos órgãos, a sociedade terá um papel fundamental na implantação da lei. É necessária uma ação da sociedade. Essa ação se dá em vários planos. Se dá no plano da dimensão pública, da reivindicação, com a sociedade tomando as ruas, exigindo serviços, exigindo transparência. Também se dá dentro da administração pública, com os cidadãos requerendo informações para a administração, e também se dá no plano do judiciário, porque a nossa Constituição também estipula que nenhuma lesão de direito pode ser subtraída do controle do judiciário. Esse amplo acesso, desembaraçado acesso, permanente acesso, é um direito fundamental, está no artigo 5º da Constituição. Inciso 14, vários incisos. Portanto, a informação em larga escala, com amplitude, portanto, com fidedignidade, com permanência, a informação é signo de evolução política e de amadurecimento do nosso processo civilizatório. E o Repórter Justiça fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/repórterjustiça. Mande também as suas sugestões para a nossa equipe. O nosso e-mail é o repórter.justiça@stf.jus.br. Até a próxima semana. Prestar contas aos cidadãos, acabar com a corrupção e dar transparência às ações do governo.
Esse é um desafio que já está sendo cumprido. O Brasil é destaque quando o assunto é democratizar as informações. Hoje, qualquer brasileiro pode entrar na internet e saber o que está sendo feito com dinheiro público e acompanhar o trabalho do governo. Sobre esse assunto, eu converso hoje no NBR Entrevista com o secretário executivo da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu. Como essa lei de acesso à informação vai mudar a comunicação do governo com a população? Veja, a lei, ela parte do princípio de que todo documento que o governo produz, todas as informações que o governo produz, são informações de interesse público e, portanto, podem ser acessadas por todos. A exceção é o sigilo, mas poucas coisas poderão permanecer sob sigilo. O cidadão poderá pedir acesso a qualquer informação e não precisará, para isso, se justificar ou demonstrar o seu interesse. Ou seja, se a informação é pública, é produzida pela administração pública, ela terá que ser divulgada. Existe um plano para a divulgação dessas informações do governo para os cidadãos? Sim, veja, nós trabalhamos ao longo dos últimos meses para que o governo estivesse preparado para a entrada em vigor da lei. Ou seja, existem informações que a própria lei já determina que devem ser necessariamente públicas, independente de alguém solicitar. Então, todos os ministérios deverão ter conteúdos mínimos sobre orçamento, sobre licitações, sobre servidores públicos, sobre planos de governo. Além disso, todos os ministérios também terão um serviço de informações ao cidadão, o que nós chamamos de SIC. Logo no andar térreo dos ministérios, vocês vão encontrar esse serviço com o banner dizendo acesso à informação, e o cidadão poderá se dirigir a ele, não só para solicitar informação, mas também para receber esclarecimentos sobre a lei, como ele pode fazer para entrar com o seu pedido. E, além disso, também o governo colocou no ar um serviço que chama eSIC, que é a forma de eu solicitar essas informações por meio da internet. Então, são vários tipos de informação, né? Todo tipo de informação, desde informações pessoais, referentes, por exemplo, a algum serviço público, alguma demanda que o cidadão tem em relação ao governo, até informações mais complexas sobre o orçamento, sobre programas de governo. Então, toda e qualquer informação, é preciso que fique bem claro, ela é pública. Ela pode, sim, por um momento ficar sob reserva, por um período, em função dela ser um risco para a sociedade ou para o cidadão. Eu não posso, por exemplo, não vou revelar o plano, a arquitetura da sala cofre do Banco Central. Evidentemente que isso não seria razoável. Mas, tirando essas exceções, tudo mais deve estar à luz do dia. Como que essa lei foi construída? Quais são as principais ações? Olha, eu acho que a lei ela decorre de uma evolução que o Brasil vem fazendo. Ou seja, para mim é um ponto culminante nesse trabalho que o governo tem feito ao longo desses anos de dar mais transparência, que começou lá com o Portal da Transparência. Hoje o portal já disponibiliza uma série de informações sobre o Bolsa Família, sobre transferências para estados e municípios, sobre transferências para ONGs, sobre diárias e passagens, sobre os servidores públicos, sobre o seguro-defeso, ou seja, uma série de cadastros e de bancos, de bases de dados já estão no portal. E esse trabalho foi evoluindo, porque de um lado é preciso dar transparência, mas de outro lado também é preciso fomentar a participação social, fomentar o controle social, ou seja, que a sociedade esteja fiscalizando e vigilante. Então é preciso trabalhar nas duas pontas. E essa lei é a culminação desse trabalho que foi sendo feito ao longo desses anos. É que o cidadão não basta só votar, né? Tem que participar, saber do que está sendo feito pelo governo, acompanhar. Não tenha dúvida, tem que participar, se organizar. Hoje em dia no Brasil já existem várias organizações da sociedade civil que se reúnem justamente para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e isso faz parte da nossa cidadania. Não adianta votar e ficar esperando 4 anos para somente, após 4 anos, então ter algum tipo de participação social. Não, é importante acompanhar, exigir do governo, pedir explicações,
interferir no processo de tomada de decisão. Como é que vai ser feita a fiscalização dessa lei? Olha, a Controladoria Geral da União, no âmbito do Poder Executivo, é quem tratará mais diretamente da implantação da lei e também dos recursos em relação, por exemplo, à negativa de algum pedido de acesso à informação. Então, nós estaremos vigilantes, nós estamos fazendo treinamento maciço de servidores para que eles saibam como lidar com essas informações e estamos muito otimistas de que vamos realmente implementar a lei da forma mais eficaz possível. As novas tecnologias e principalmente a internet ajudam e muito a melhorar esse canal de comunicação, né, entre o governo e a população. Eu não tenho dúvida, porque inclusive a experiência de outros países mostra que mais de 95% dos pedidos são feitos por meio da internet e a informação também é prestada por meio da internet. Além disso, as novas tecnologias elas possibilitam uma dinâmica melhor. É diferente de eu lhe entregar um papel, informações, né, impressas no papel, e com aquele papel não é possível, por exemplo, fazer cruzamentos de dados, trabalhar melhor aquela informação, e eu lhe entregar uma tabela por meio eletrônico, que aí é muito mais fácil para quem estiver fazendo algum tipo de trabalho poder cruzar aquela informação, poder trabalhar. E um dos princípios que a lei orienta é justamente o princípio dos dados abertos, ou seja, que a informação seja livre, que a informação não seja lá uma informação estática, num arquivo que não dá para copiar, não dá para baixar, que o cidadão só pode ver. Não, não é isso. É preciso que o cidadão tenha livre acesso à informação. O cidadão vai poder reclamar, vai poder sugerir. Como é que vai funcionar? Sem dúvida. Nós já temos hoje um sistema de mais de uma centena de ouvidorias no Poder Executivo Federal. E já recebemos uma quantidade muito grande, cerca de 4 milhões de manifestações de crítica, de elogio em relação à administração pública por ano. Também com relação à lei será possível fazer isso. Ou seja, se houve atraso, a lei determina que são 20 dias para prestar informação, podendo ser prorrogada por mais 10. Houve atraso, não está sendo prestada informação, ele pode recorrer à Controladoria Geral da União. E a participação do cidadão é fundamental, né, para a formação de políticas públicas. Também não tenho dúvida nenhuma. E de fato, as políticas públicas se dirigem para o cidadão. Então, certamente, ele está muito mais capacitado a dizer se o serviço que está sendo prestado é um serviço de qualidade, se é um serviço eficiente, do que qualquer avaliação que o governo faça. Então, essa dinâmica entre a sociedade e o Estado é que irá resultar numa administração pública mais eficiente. Com relação à transparência, como é que está a situação do Brasil no cenário mundial? Olha, o Brasil é tido hoje como um dos países mais transparentes do mundo. Não por acaso, o Brasil lidera, agora com o Reino Unido, a iniciativa de governo aberto no mundo, que é uma iniciativa que congrega os países que têm mais transparência. Isso é visto pela comunidade internacional. Basta dizer que a secretária de Estado, Hillary Clinton, quando esteve aqui, disse que a presidenta Dilma tinha estabelecido um outro patamar de combate à corrupção. Então, no aspecto da prevenção, da transparência, da abertura de dados, nós temos avançado e não temos nada a deixar em relação a qualquer outro país do mundo. Infelizmente, a corrupção ainda existe, né? A população tem como ajudar a reverter esse quadro? Eu não tenho dúvida. Olha, há uns anos atrás, eu me lembro de um caso de uns cidadãos que pediram determinadas informações a uma prefeitura sobre gastos com combustível. E a resposta foi que não era possível dar aquela informação. E, novamente, o cidadão perguntou, mas por que não é possível? Não é possível porque a lei não autoriza. O que já não era verdade, então. Mas agora, além de não ser verdade, é uma obrigação que o Estado tem de prestar essa informação. E, evidentemente, se as pessoas sabem quais são os gastos, não só como combustível, mas com qualquer outro gasto público, ela pode acompanhar e dizer, olha, isso é razoável, isso aqui já não é razoável, né? Eu não estou vendo esse dinheiro que se diz que está sendo gasto, em que ele está sendo aplicado. Então, a transparência, sem dúvida, é um remédio muito eficaz
no combate à corrupção. E qual o papel dos governos estaduais e dos municípios? Eles têm as mesmas obrigações do governo federal, não só estados e municípios, como também os outros poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Ou seja, a mesma determinação, a mesma obrigação de abertura, de transparência. A lei diz que tanto os estados como o município como a União terão as mesmas responsabilidades de prestar acesso à informação. Dar transparência às ações do governo ajuda a diminuir a corrupção? Sim, ajuda a diminuir a corrupção, tem ajudado já ao longo dos anos. Temos exemplos concretos. Veja que nós tivemos, durante algum tempo, alguns problemas com relação ao uso do cartão corporativo, do cartão de crédito do governo. Desde que isso ficou totalmente transparente, de lá para cá não tivemos mais problema nenhum. Não houve mais nenhum escândalo, não houve mais nenhuma denúncia, e graças a essa transparência que se deu a esses dados. Portanto, eu posso falar que depois de 10 anos trabalhando com esse assunto de corrupção, que a transparência é bastante eficaz, modifica essa realidade. Quais são as metas do governo a longo prazo para que a população possa participar ainda mais? Olha, a meta do governo é que se possa implementar a lei com toda a sua abrangência e com toda a sua eficácia. Ou seja, que realmente as informações que o governo disponibilize sejam as mais amplas possíveis e que tenham uma linguagem fácil, que possa ser compreendido por todos. E quando aquilo ali não for suficiente, que o cidadão venha então e requisite complementação da informação e que ao fazer esse pedido ele também seja atendido dentro dos prazos que a lei prevê, né, que são prazos relativamente curtos. Então, o objetivo do governo é dar total eficácia à lei. O senhor tocou num assunto muito importante. A linguagem é fácil, é acessível. Não precisa ter conhecimento técnico para entender ou coisa do tipo. A linguagem deve ser a mais acessível possível. Claro que alguns dados são mais complexos do que outros. Depende também muito da pessoa que pede. Agora, hoje em dia, mesmo no portal da transparência, nós já trabalhamos com esse espírito, ou seja, de facilitar a compreensão. Nós não publicamos lá um orçamento, que é muito mais difícil de entender. Nós tentamos publicar as coisas com uma linguagem que seja fácil para o cidadão compreender, entender. O Bolsa Família, por exemplo, o nome do programa do Bolsa Família não é Bolsa Família, tem um nome enorme o programa. Mas como a população compreende como Bolsa Família, então no portal da transparência aparece Bolsa Família, para que ele saiba que aquele dinheiro é o dinheiro gasto com esse programa. Podendo simplificar, né? Podendo simplificar. Não tem porquê, né? Claro, sobretudo se tratando de acesso à informação. Ok, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço. Mais informações sobre transparência e controle social você encontra no endereço www.cgu.gov.br. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.